Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando aí sobre a cidade no Brasil ou talvez mesmo do mundo onde que tem muitos avistamentos aí de OVNIs. Talvez a cidade onde que se tenha mais registro aí no Brasil e uma das que se tem mais registro no mundo. A gente vai falar aí sobre Quixadá, que fica no estado do Ceará. Beleza? Então, importante, né? A gente já deixou alguns vídeos aqui no nosso canal. Eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo para esses outros vídeos, né? Falando sobre alguns detalhes específicos, né? Sobre uma trilha que a gente fez, falando um pouquinho também sobre os OVNIs mais especificamente e mais algumas outras coisas. Beleza? Mas vamos começar então. Outra informação importante também na descrição do vídeo, né, como vai ser um vídeo aqui bastante completo, né, falando sobre a cidade, eu vou estar deixando aí cada uma das partes, né, de forma separada, né, caso você não queira ver aí tudo, né, você consegue escolher qual parte que vai te interessar mais, né, sobre quando ir, sobre como chegar, sobre os passeios, enfim, a gente vai estar deixando aqui detalhado aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas agora sim, vamos começar. Então, né, primeiro, como chegar aí na cidade de Quixadá? Bom, vou abrir aqui meu Google Maps. A gente está falando de uma cidade no sertão do Ceará, ok? Então, normalmente, né, aqui dessa região aqui do Sudeste, do Sul, enfim, a gente vai estar falando aí de um voo de aproximadamente 3 horas em média, ok? E a gente vai estar chegando em Fortaleza, ok? Que é a capital do estado do Ceará. A partir daí, obrigatoriamente, né, você aí pode alugar um carro ou ir de ônibus. A gente foi de ônibus e é bem tranquilo mesmo. A gente foi até a rodoviária, né, a empresa que a gente acabou comprando as passagens, é a empresa Guanabara. Né, a gente teve ótimas referências, né, a gente pesquisou também, o preço também é muito acessível. Né, e a viagem depende muito de quais cidades que o ônibus vai parar, mas também fica aí na média de 3 horas até chegar em Quixadá. A gente está falando aí mais ou menos, vou pegar aqui a distância exata, Quixadá, e vamos pegar aqui as rotas a partir de Fortaleza. Bom, a gente está falando aí de mais ou menos, né, 192 quilômetros. Ok, tá, vou pegar o carro aqui. 169 quilômetros, enfim. Mas de ônibus normalmente aí vai levar umas 3 horas a viagem, mas é bem tranquila também, beleza? E ainda sobre a viagem, né? A rodoviária de Quixadá ela fica bem no centro da cidade, ok? Então é muito fácil ali a questão de acesso aos locais e aos hotéis, né? Que a gente aí vai estar falando daqui a pouco também, beleza? Então, basicamente essas são as opções, né? Ou fazer um aluguel de um carro ou de ônibus, ok? Até tem um aeroporto em Quixadá, é um aeroporto aí bem pequeno, né? A gente tem algumas informações desencontradas, né? Alguns falam que ele já está funcionando, tal, outros não, mas provavelmente, né, o custo aí se torna inviável, né, para fins de turismo, né? Provavelmente é mais voos particulares, enfim. Beleza? Então a melhor opção, né, pensando em custo-benefício, com certeza aí é o ônibus. Beleza? Então, falamos aí sobre como chegar na cidade de Quixadá. Bom, importante também, né, um assunto bem importante, quando ir? Bom, basicamente, né, quando a gente fala aí no sertão cearense, a gente está falando de duas estações bem definidas, né? A estação seca e a estação chuvosa, ok? Questão de temperatura acaba não mudando muito, né? Faz bastante calor o ano todo, mas obviamente quando se tem chuva, né, a temperatura acaba ficando um pouco mais agradável. Mas, né, pensando em aproveitar a cidade, enfim, fazer os passeios, obviamente aí a estação mais seca é a melhor opção. Então, quando a gente fala aí do Ceará especificamente, a estação seca ela começa normalmente ali no mês de julho, ok? E vai mais ou menos até o mês de fevereiro, março, ok? E o restante dos meses eles acabam sendo um pouco mais chuvosos, ok? Então, são dois cenários bem diferentes, na verdade, né? Quando a gente está chegando aí no final aí da época chuvosa,
O visual, né, a paisagem, ela acaba sendo ainda um pouco mais verde e à medida, né, que vai ficando mais tempo, né, um período mais seco, mais prolongado, né, a paisagem ela acaba mudando bastante, fica tudo bastante seco, né? Então, a gente foi em agosto, né, ficou ali no meio termo, né? A paisagem ainda estava um pouco verde, mas também já estava começando a ficar seca, né? Então, é muito aí do que a pessoa está buscando, né? Mas qualquer período aí de pouca chuva acaba funcionando bem. Claro que no verão, né, a gente falou com algumas pessoas, a gente está falando aí principalmente nos meses de setembro e outubro, se eu não me engano, que é a época de verão, né, do calor mais forte aí nessa região, então é bem desagradável, né? Então fica também essa dica, né? Se talvez tentar evitar esses meses de setembro, outubro e mesmo novembro, né? Que são os meses mais quentes, também aí é uma boa dica aí para quem vai estar visitando a cidade, beleza? Então basicamente isso, né? De resto acaba não tendo muitas influências, obviamente, né? No período de final do ano as passagens ficam mais caras, né? Porque a gente está falando aí de Fortaleza, que é um destino turístico bastante importante aí no verão, ok? Então, né, tentar fugir aí do período de final do ano, né, com certeza o custo também acaba ficando mais reduzido, beleza? Então, falamos aí um pouquinho sobre quando ir para Quixadá. Bom, sobre como pagar, né? Aqui não tem realmente muito segredo, né? Em todas as lojas, enfim, tudo o que a gente acabou comprando lá, né? Todos os lugares aceitaram cartão, né? Cartão de crédito, enfim. Então é bem tranquilo. A gente ficou com um pouco receio, né? Porque né, a gente não tinha muita ideia, mas na verdade era uma cidade grande, entre aspas, né? A gente está falando aí entre 70 e 80 mil habitantes, né? Então aí todos não tem nenhum ponto muito negativo, né? Por ser uma cidade muito pequena, tal. Então é uma cidade de tamanho médio para grande até. Então né, em questão de pagamento, enfim, é bem tranquilo. Infraestrutura, né, questão de saúde, também tem hospital, enfim, ela acaba tendo uma estrutura aí bastante interessante que eu vou estar falando um pouquinho aí mais para frente, beleza? Mas vou estar juntando aqui, né, como esse assunto aqui acaba sendo mais rápido, vou falar aí sobre onde ficar. Isso sim é um ponto bastante importante. Quando a gente fala de Quixadá, né, como eu falei, a gente tem um centro, né, a gente pode colocar aí, falar do centro, é, um ponto de referência à própria rodoviária, ok? Vou colocar aqui a rodoviária de Quixadá. Vou colocar aqui, isso mesmo, aqui fica a rodoviária de Quixadá. Então, o principal hotel, eu não diria nem o principal, né, mas o mais acessível, mais conhecido, o melhor em questão de localização, ele fica exatamente na frente da rodoviária, né? Então é muito tranquilo questão de deslocamento, que é o Hotel Monólitos, tá? O preço é muito acessível, o café da manhã é muito bom, o pessoal é bastante atencioso, tá? Então, né, eu acho que é uma dica muito certeira para quem quer economizar, quem quer ficar aí próximo, né, no centro da cidade mesmo, perto aí de restaurantes, enfim, de lojas, enfim. Ok, então é a nossa dica. Tem mais alguns hotéis que eles ficam um pouco mais afastados da cidade. Inclusive alguns hotéis super luxuosos, né? Pelo que o nosso guia comentou, eles acabam ficando mais ou menos 10, 15 quilômetros da cidade, né? Então é uma opção também, obviamente, né? Depende muito aí do propósito da pessoa. Por exemplo, esse Vale das Pedras, ele não é um hotel super luxuoso, mas já é um hotel um pouco mais caro. Deixa eu ver aqui, eu não vou ver. Aqui eu acho que não tem o preço, mas olha só, né? A gente está falando de uma cidade do sertão e olha só que incrível, né? É um hotel aí bastante, né, de um padrão aí mais alto, né? Então, de novo, depende muito do o que a pessoa está buscando. Mas para uma comunidade maior, enfim, custo-benefício, o Hotel Monólitos aí é uma ótima pedida, beleza? Então, esse seria aí falando um pouquinho sobre onde ficar na cidade de Quixadá. Bom, sobre os passeios, né?
A gente acabou ficando 2 dias em Quixadá e a gente viu que é pouco tempo, essa é a verdade, né? É uma cidade aí que está sendo descoberta ainda, entre aspas, né, quando a gente fala em turismo, né, principalmente pela questão aí dos OVNIs, dos ETs, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente de forma mais detalhada, mas mesmo tirando essa questão ali dos OVNIs, tem muitos passeios, tá? A gente fala aí de questões de esportes e aventura, ok? Por exemplo, deixa eu ver aqui, isso aqui, o Santuário Nossa Senhora Imaculada, Rainha do Sertão, né? É um local, é um dos passeios a serem feitos. E aqui, né, a gente também tem uma rampa de voo livre, né? Então, Quixadá também é bastante conhecida pela questão de voo livre. Vêm pessoas de fora do país mesmo para fazer esse tipo de esporte aí na cidade, ok? É uma cidade bastante conhecida por isso, porque é, tem algumas montanhas, né, mais altas, por exemplo, esse aqui é um dos pontos mais altos da cidade, fica mais ou menos 560 metros. E quando a gente olha para o sul, se eu não me engano, é uma planície muito grande, é muito longo, ok, muito amplo. Então as pessoas acabam saltando, né, aqui de fazendo um voo livre, né, e viajam realmente por quilômetros, ok? Então é bastante conhecido por essa questão também. Então, esportes e aventura, né? Já falei aqui sobre a Nossa Senhora Rainha do Sertão, né? O santuário, ok? A gente não pode deixar de falar aqui da Galinha Choca, ok? Que é um dos cartões postais. Na verdade, eu acho que é o principal cartão postal aí da cidade. Deixa eu ver aqui uma foto melhor. Trilha da Galinha Choca, deixa eu ver aqui. Isso aqui, né? É uma galinha em formato de pedra, ok? Deixa eu ver aqui. Uma outra foto melhor. Aqui tem uma foto melhor. Então, é muito interessante, é muito bonito ao vivo, tá? Com certeza vale a pena. E um dos outros passeios, né, bastante que a gente recomenda, que a gente fez, né, e que tem um vídeo também aqui no nosso canal, é chegar até nas costas da galinha, né? A gente chega mais ou menos até aqui. É uma trilha relativamente curta, é 1 hora e pouco, tá? É bem tranquilo e tem um visual muito legal, tá? Então a trilha Galinha Choca é bastante recomendada também. E próximo aqui da Galinha Choca, né? Essa foto aqui acaba representando bem. A gente tem o açude do Cedro, que foi o primeiro açude no Brasil. Ok, então tem uma importância bastante importante, né, pro nosso país e para essa região ali do sertão cearense. E é muito bonito. Também a gente consegue andar aqui pela borda, né, aqui do açude, tem um restaurante aqui do outro lado, tem essa pedra aqui, agora eu vou agora não vou lembrar do nome, se eu não me engano, é a Pedra do Grito, Pedra do Eco, porque tem um eco muito alto aqui, bastante interessante também. E principalmente, né, eu acho que eu não tinha comentado no início do vídeo, né, mas Quixadá é a terra dos monólitos, que são essas formações, né, essas pedras aí com vários formatos. E aí pela cidade a gente consegue ver várias mesmo. Não tem um número exato, mas tem pessoas aí que dizem que tem mais de 100 formações rochosas nesse nível, ok? E cada uma, né, desperta em muita imaginação das pessoas, porque dependendo aí do ângulo, da forma, da distância, como olha, acaba formando determinadas imagens, enfim. Então é bastante interessante também essa questão dos monólitos, tá? Simplesmente a questão dos monólitos já valeria a pena conhecer Quixadá. E além disso, a gente tem algumas pedras específicas, né, relacionadas à questão dos OVNIs, por exemplo, a pedra do ET. Bom, dos OVNIs eu vou falar um pouquinho depois, especificamente, né? Mas no centro da cidade a gente tem alguns museus, né? Então bastante interessante também é visitar alguns museus, conta um pouco aí da história da cidade. Bom, do santuário, né? Eu comentei, Santuário da Imaculada da Rainha do Sertão. Tem a Gruta São Francisco, que é um pouco mais afastada da cidade, mas é bastante interessante também. Tem a Serra do Estevão, que é aqui pro outro lado. Deixa eu pesquisar aqui. A gente acabou não indo também, né? Por causa disso que eu falei que 2 dias foi pouco tempo, tá? Eu acho que é, se eu soubesse do que eu sei hoje, né, sobre a cidade, com certeza aí
4 dias eu acho que seria interessante, que daria para fazer todos os passeios, enfim, conhecer a cidade aí de uma forma um pouquinho melhor. Deixa eu ver aqui, Serra do Estevão. Isso, Serra do Estevão é aqui, né? Então fica um pouquinho mais afastado. Deixa eu fechar aqui. Fica um pouquinho afastado aqui da cidade de Quixadá, né? Que a Serra do Estevão também tem eh, algumas coisas aí para fazer, quilombo, tem algumas igrejas, pelo que a gente pesquisou aí nessa serra, enfim. Então tem algumas coisas interessantes para fazer também. E a gente acabou não fazendo, beleza? Então são alguns aí dos possíveis passeios que a gente consegue fazer. E além, né, de obviamente conhecer o centro da cidade e conhecer, né, o próprio sertão, porque aí a gente consegue falar aí de algumas cidades próximas de Quixadá, por exemplo, Quixeramobim, ok, que é outra cidade nesse mesmo estilo que também é bastante interessante, também está começando a ganhar um pouco do turismo, né? Então, uma coisa que provavelmente a gente faria é visitar Quixeramobim também aí por, sei lá, um dia, enfim, para conhecer a cidade. A gente está falando aí de uma distância menor e também tem ônibus até Quixeramobim, tá? Inclusive o ônibus que a gente pegou iria para Quixeramobim depois, tá? Então a gente está falando mais ou menos aí de uns 60, 50 quilômetros, beleza? Então é relativamente perto. Então é outra coisa que provavelmente a gente faria, beleza? Então, isso é um pouquinho aí sobre os passeios, né? Sobre o que fazer na cidade. Importante, né? Relembrando de novo, vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns dos passeios que a gente fez, né? De forma mais detalhada, ok? Então, vamos falar agora sobre os OVNIs, né? Os OVNIs, que é o que eu também falei no início do vídeo, né? Que talvez seja o principal motivo, né? Além dos esportes de aventura, mas os OVNIs eu acho que é o principal motivo do porquê a cidade está ficando conhecida. E na verdade eu nem diria que está ficando conhecida, né? Que a questão dos OVNIs já acontece há muito tempo. A gente está falando aí de, se eu não me engano, a partir da década de 80, que os primeiros relatos, enfim, né, as coisas aí começaram a tomar proporções maiores, ok? Se a gente pesquisar, por exemplo, deixa eu abrir aqui, relatos OVNIs Quixadá. Tem alguns muito conhecidos. Deixa eu ver aqui. Ó, olha só, cidades de casos emblemáticos relatados desde a década de 1960. Então, é na verdade desde 1960, tá? Então, é bastante conhecido. Tem pessoas, né, teve alguns relatos, né, algumas histórias aí muito importantes que vieram pesquisadores aí de todo o mundo, ok? Deixa eu ver aqui se isso é mesmo, né? O caso Barroso, Luiz Fernandes Barroso, que foi nos anos de 1970. Vocês podem pesquisar uns vídeos no YouTube também, que com certeza aí tem vários vídeos falando sobre esse caso. Mas foi a partir daí, principalmente, que a cidade começou a ficar mais conhecida sobre os OVNIs, né? Então, de novo, né, vieram grupos aí de várias partes do mundo aí tentando entender o que aconteceu, né? Foi um caso de abdução, né, onde que dizem, né, que o Barroso ele acabou sendo abduzido e depois disso ele acabou regredindo, né? Enfim, ele não conseguia mais falar, enfim, ele meio que voltou a ser criança, como muitas pessoas acabam relatando, né? E outra curiosidade que foi o primeiro caso, né, se eu não me engano, de aposentadoria por causa de abdução no Brasil. Ok? Então um caso aí bastante importante, foi a partir daí que Quixadá ganhou aí bastante notoriedade nesse cenário de OVNIs. E hoje é uma das cidades do Brasil, talvez a cidade do Brasil, onde que tenha mais avistamentos. Ok? A gente não viu, tá? A gente não viu, mas a gente tem um vídeo no nosso canal também falando, né, sobre um desses casos aí de abdução, ok? É, tem uma estimativa, né, que cerca de 50, 60% da população de Quixadá, pelo menos, já viu alguma coisa relacionada a OVNIs. Então é bastante importante, tá? E relacionado a isso também, né, a cidade aí acabou recebendo alguns filmes sobre OVNIs. Quer dizer, na verdade, sobre OVNIs especificamente, teve um filme mais recente que é a Área Q, ok? Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, falando um pouquinho sobre todos os filmes
que foram gravados, né? Vou falar daqui a pouco sobre os filmes especificamente, beleza? Sobre a questão dos OVNIs ainda, né? Falando com o nosso guia, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? O Ricardo, ele comentou que os primeiros roteiros, né, oficiais, né, vamos dizer assim, eles já estão sendo feitos para a cidade de Quixadá. Então, provavelmente, em algum momento a gente deve voltar lá para fazer algum desses roteiros ufológicos, né, que vão ser voltados aí para avistamento, né, de OVNIs, ETs, enfim. Beleza? Inclusive já tem algumas coisas rolando, né, mais de forma mais particular, vamos dizer assim, né? Já tem algumas vigílias acontecendo, enfim, né? Mas deve se popularizar, né? Deve ser um roteiro mais oficial. Aí provavelmente nos próximos meses, próximos anos, enfim, eu vejo que vai ganhar bastante importância aí, né? Então, esse é um ponto positivo, né, que eu vejo. Como a cidade ainda não está tão conhecida, os valores, né, os preços aí tanto de hotel, tanto de alimentação, quanto do próprio turismo, né? Taxas, enfim, o próprio guia também, os preços são extremamente acessíveis, tá? É uma cidade bastante barata, né? Então, provavelmente, quando no futuro a cidade ficar ainda mais conhecida, né? Obviamente, aí os preços vão aumentar também. Então, né? É muito também do que a pessoa está buscando, né? Eu iria, talvez, aí hoje, né? Para quem ainda não foi, né? Eu iria hoje, né, para ver como é que a cidade está hoje, ainda não tão turística assim, e obviamente quando tiver uma coisa mais estruturada ainda no futuro, obviamente também é uma boa pedida para, né, para fazer alguma coisa mais estruturada, pensando na questão ufológica dos OVNIs. Beleza? Então, para quem gosta desse assunto, a cidade com certeza aí é perfeita para isso. Beleza? Legal. Bom, sobre os filmes, né? Comentei agora há pouco, né, que tem o filme Área Q, que é um filme específico aí sobre justamente a questão dos OVNIs e que foi gravado em Quixadá, grande parte, ok? Porém, a gente tem vários filmes, aí alguns até bastante conhecidos, que também foram gravados em Quixadá ou nessa região, ok? Eu vou deixar depois certinho aí na descrição do vídeo a lista, mas A Lenda do Gato Preto é um filme, Bem-vindo a Quixeramobim, né, que eu falei agora há pouco da cidade, apesar do nome, várias cenas do filme também foram gravadas em Quixadá, ok? Shaolin do Sertão, que é uma comédia, é mais pesado que o céu, é um filme bem recente também. Cangaceiro Trapalhão, é um filme bem antigo, né, dos Trapalhões, se eu não me engano, de 1983, e também foi gravado aí várias cenas na cidade de Quixadá, inclusive mostra a Galinha Choque, enfim. Então, são alguns filmes aí que vocês podem estar assistindo também para entender, né, e também aí para quem tem curiosidade, né, de como é que é essa região, enfim, né, numa óptica mais pensando em um filme, ok? Então, vou deixar aqui os filmes na descrição desse vídeo também, beleza? Bom, sobre os preços, né, eu acabei de comentar, os preços eles são muito acessíveis, então é bem tranquilo, não tem nenhum ponto aí relacionado a isso, né, vale bastante a pena, beleza? Onde comer, né? A cidade, né, como eu falei, não é uma cidade extremamente grande, mas pensando em como ponto de referência, por exemplo, o Hotel Monólitos, tem vários restaurantes próximos, tá? Se eu não me engano, tem um na frente, esse aqui, né, que é uma pizzaria, se eu não me engano. Isso mesmo, Pizzaria e Pastelaria Califórnia. Aqui na rua principal aqui de Quixadá tem esse Hits, Burgueria Resto. A gente jantou aqui nesse local, muito bom também. E tem alguns outros restaurantes para cá também, né? Por exemplo, esse açaí com chocolate, né? Apesar do nome, eles servem pizza, enfim, servem várias coisas. Então, restaurante, né? Tem várias opções, né? E todos, né, que a gente acabou indo, quer dizer, a gente acabou indo no Hits e nesse açaí, né? Pensando na janta, ok? No almoço, a gente acabou almoçando justamente nesse restaurante que eu comentei próximo ao Açude do Cedro, que é esse restaurante Peixada Imperial, ok? Mesmo sendo restaurantes muito bons, de novo, né? Os preços são bem acessíveis, né? Então, olha só, aqui também na volta do açude, né? Em torno do açude tem alguns restaurantes
né? Então tem várias opções, tá? Então esse não é um problema e todas as opções bastante acessíveis e muito saborosas também. Beleza? Então essas são nossas dicas aí sobre a alimentação. Beleza? Ah, e obviamente, né, para quem visitar aí Quixadá, né, tilápia frita, com certeza um dos pratos aí que surpreendeu a gente, né, ela é frita de uma forma diferente, enfim, muito saborosa, e também, obviamente, o tradicional aí baião de dois, muito bom, né? Então esses são dois pratos que a gente recomenda conhecer, né, aqui da cidade de Quixadá. Beleza? Legal. E de forma geral, né, transporte, segurança e saúde, né? A gente falou aí um pouquinho sobre a questão do transporte, né? Tem ônibus na cidade, ok? A gente não precisou usar o Uber, mas pelo que a gente pesquisou, tem o Uber e também tem alguns outros aplicativos, ok? Mas todos os pontos, né, próximos ali do centro são possíveis de fazer a pé, ok? E se não for a pé, né, se não for ali no próximo do centro, a gente recomenda, obviamente, aí fazer com um guia turístico, que atualmente, pelo que o nosso guia comentou, são apenas dois guias oficiais na cidade de Quixadá, ok? E o guia que a gente foi, né, para conhecer a cidade, a gente vai deixar aqui na descrição aqui do vídeo também, beleza? Então, dá para fazer tudo a pé ali no centro. Além disso, a gente sugere, obviamente, né, ou alugar um carro, né? Mas a gente aí sugere também fazer esse passeio aí junto com um guia, ok? Para de fato entender, explicar, enfim, entender como é que funciona toda a cidade, os pontos turísticos, os passeios. Beleza? Questão de segurança, né? A gente pesquisando antes de ir para a cidade, a gente até ficou com um pouco de receio e tal, mas cidade super tranquila, né? A gente não ficou aí com nenhuma situação, né? Que possa aí ter dado algum medo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Cidade bem tranquila, bem segura aparentemente, tá? Também, né, sobre a questão do transporte, né, uma curiosidade, né, tem muitas motos, né, andando aí no centro da cidade, né, comparando, né, obviamente aí com a cidade onde que a gente mora, né, mas é uma coisa que chamou a nossa atenção. Mas o trânsito em si também é bem tranquilo, né, obviamente por ser uma cidade não tão grande e por não ter outras cidades grandes ao redor, né, o trânsito acaba sendo aí bastante tranquilo, beleza? Questão de saúde, né? Obviamente, né? Por ser uma cidade aí de tamanho médio, médio porte, tem hospital, enfim, tem as questões de farmácia, enfim, bem tranquilo, beleza? E sobre as considerações finais, né? Então, a gente tinha, obviamente, uma expectativa sobre a cidade, de conhecer, enfim, principalmente a questão dos OVNIs é uma coisa aí que chamou a nossa atenção e também a Galinha Choca, né? Eu acho que foram os dois principais pontos, além de conhecer, obviamente, o sertão cearense, mas a cidade acabou aí nos surpreendendo muito mais, né? De forma muito mais positiva do que a gente imaginava. Ok, então a gente com certeza aí recomenda visitar a cidade, né? Um clima muito interessante, enfim. Ah, interessante também comentar, né, sobre o clima. Obviamente, de dia é bastante quente, mas de noite, normalmente, pelo menos aí nas duas noites que a gente ficou, tinha bastante vento, era bem tranquilo, tá? Era bem tranquilo mesmo. O calor não era um problema, pelo menos de noite. De dia, né? A gente confessa que era bastante quente, mas mesmo assim não era um abafamento, tal. Sempre normalmente tinha vento também, beleza? Mas voltando, né? Então a gente super recomenda conhecer a cidade, realmente vale a experiência e provavelmente, né? Com certeza aí a gente também pensa em voltar aí, né? Para fazer o que a gente não conseguiu fazer nesses 2 dias, né? E também questão de roteiro ufológico, enfim, né, a gente pretende explorar um pouquinho mais, né, quando tiver mais bem estruturado. Beleza? Seria isso, sobre Quixadá. A gente tentou explicar tudo o que a gente gostaria que alguém tivesse explicado para a gente, né, como é que funciona, o que fazer, o que não fazer, enfim. Né, e para finalizar aqui, a gente vai estar deixando aí algumas fotos aí que a gente fez, né, dessas atividades. E lembrando novamente, né, vídeos todos, enfim, várias informações que eu comentei aqui no vídeo, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então seria isso.
e até o próximo vídeo.